Fala, Janja, fala que a gente quer te escutar. Quanto mais você fala, é melhor. Gente, que trapalhada! A Janja atrapalhou os planos do Moraes de usar as explosões do STF contra a anistia. Realmente, os ministros do STF estão usando a explosão na frente do STF e a morte do tio França como uma arma para destruir o projeto de anistia dos réus do 8 de janeiro. Mas eles não contavam com uma coisa, com a senhora Janja Lula da Silva, que conseguiu, sozinha, acabar com a narrativa do STF e do governo sobre esse caso. E eu vou te explicar agora, nesse vídeo, as duas razões pelas quais o ministro Alexandre de Moraes está desesperadamente tentando conectar as explosões do Supremo com o 8 de janeiro. E por que a Janja, logo ela, foi quem acabou com qualquer possibilidade dessa narrativa do regime colar. Então fica aqui comigo para você entender. Vamos lá. No dia seguinte às explosões do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz relator do caso, fez algo que não é só absurdo, mas que é ilegal. Ele antecipou conclusões sobre as investigações, as quais não tinham ainda tramitado sequer por 24 horas. E ele atrelou o caso do tio França ao 8 de janeiro. Mas não foi só Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal lulista, o Andrei Rodrigues, fez a mesma coisa. Mas não é só isso. Eles fizeram um verdadeiro combo triplo. Primeiro, eles disseram que o caso do tio França tinha conexão com o 8 de janeiro. Segundo, eles colocaram a culpa nas redes sociais. Para quê? Para pedir a regulamentação das redes. E terceiro, eles criticaram a anistia aos réus do 8 de janeiro e disseram que todos precisavam ser punidos. Parecia até que eles tinham combinado os discursos, não é? Mas por que Moraes e o diretor-geral da PF anteciparam conclusões de uma investigação que sequer tinha começado? Especialmente quando antecipar julgamentos na imprensa é algo ilegal para juízes, é algo proibido pelo Código de Ética da Magistratura. Só para lembrar vocês, lá na Lava Jato, a gente jamais antecipava as conclusões, porque não tinha conclusão pré-determinada nas investigações. A gente ia aonde as provas nos levassem. Se alguém perguntava sobre o futuro na imprensa, a gente dizia: o Ministério Público não fala sobre o que vai fazer, fala sobre o que fez. Ou ainda, a gente dizia que não nos cabia especular sobre o futuro. Mas então, por que eles, por que o Moraes, por que o diretor-geral Andrei, por que eles fizeram isso? Por que eles anteciparam o futuro, as conclusões, se isso é tão fora do padrão? Por dois motivos que eu vou te explicar agora. O primeiro motivo é que forçar uma conexão com o 8 de janeiro, mesmo sem qualquer prova de relação entre os dois casos, foi a maneira que o Moraes encontrou para manter esse caso no STF. E mais, manter esse caso com ele. E, gente, isso é muito importante, porque com base em todas as provas que existem até agora, o que aconteceu com o tio França, tirando a própria vida ali e não fazendo um atentado, porque ele não atingiu ninguém e sequer tinha outras pessoas como alvos, tudo indica, então, que ele queria era chamar a atenção para ele mesmo. E como ele morreu em tese, não tem crime algum a ser punido ou investigado. Porque não tem como você punir criminalmente alguém que está morto. Só que aí vem o pulo do gato. Moraes e a PF ligaram o caso de França ao 8 de janeiro para dizer que ele fazia parte das milícias digitais, de grupos de extrema-direita que querem destruir a democracia. Mas qual a evidência disso? Nenhuma. Talvez fontes nas suas cabeças, porque não tem prova disso. Tudo até agora indica que o tio França era, sim, um lobo solitário. Aliás, ele criticava ambos, Lula e Bolsonaro. Portanto, é um caso isolado. Mas ao fazer a conexão entre o tio França e o 8 de janeiro, o Moraes justifica que o caso vá lá para o STF, para parar no colo dele, onde ele vai ser investigador, procurador e juiz, tudo ao mesmo tempo, como a gente está, infelizmente, acostumado a ver. Como ele tem feito com os outros inquéritos legais na mão dele. Assim, ele justifica a competência da STF para manter mais essa investigação nas suas mãos, sem precisar utilizar como argumento o regimento interno do Supremo, que autoriza a abertura de inquérito quando um crime acontece nas dependências do tribunal, o que não foi o caso. Mas como eu expliquei, em tese, como o tio França morreu, o caso se esgotou, não tem crime a ser investigado. Mas Moraes e a PF estão utilizando a justificativa de que tio França faria parte das milícias digitais para dar ainda mais poder a Alexandre de Moraes.
O segundo motivo para antecipar as conclusões é que, ao abrir e manter o inquérito das explosões lá no STF, lá nas mãos de Moraes, o Moraes vai ter os instrumentos necessários para dizer, com a sua caneta, que o caso tem relações com 8 de janeiro. Afinal de contas, papel aceita tudo. E com isso ele vai pressionar o Congresso a não aprovar a anistia dos réus 8 de janeiro. É simples assim. A abertura desse inquérito será a maneira que o STF vai usar para pressionar parlamentares contra a anistia, porque a qualquer momento o Moraes pode usar sua caneta para dar decisões dizendo que o caso tem uma relação com 8 de janeiro, criando assim embaraços, fatos políticos e jurídicos que podem atrapalhar a anistia. E agora Moraes tem um novo instrumento para decretar medidas coercitivas, como prisões, buscas e apreensões, bloqueios de redes sociais contra a direita, que é esse novo inquérito aí, mesmo que não existam relações comprovadas entre o que o tio França fez e a direita. Nós já vimos que Moraes é capaz de mandar prender alguém com base em fatos falsos, como uma viagem para o exterior inexistente, como ele fez no caso do Felipe Martins. Então, o que impede ele de fazer o mesmo agora para barrar a anistia? Simplesmente nada. Só que Moraes e o governo não contavam com ela, com a senhora Janja Lula da Silva, que no evento do G20, o mesmo em que ela falou "fuck you, Elon Musk", a Janja desmontou a narrativa do regime defendida pelo governo Lula, pelo Supremo e pela velha imprensa de que o que aconteceu teria sido um atentado terrorista. E ela desmontou tudo isso com uma única frase. Ela disse: "Bestão acabou se matando com fogos de artifício". Bora assistir rapidamente esse momento, esse vídeo. Passa aí pra gente, por favor, produção. O ministro Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim, é incrível. Palmas para Janja, pessoal, aplaudam aí porque ela merece. Palmas para Janja por ela falar a verdade pelo menos uma vez na vida. Ao fazer um comentário jocoso, de mau gosto, sobre alguém com problemas psicológicos que tirou a própria vida, você, Janja, confessou que ele não era um terrorista. Você confessou que o objetivo dele era apenas dar cabo à própria vida e não fazer um atentado. E você confessou também que o que ele usou foram fogos de artifício e não bombas, ainda que ele possa ter modificado os fogos para aumentar sua potência explosiva. Mas ainda assim, são coisas bem diferentes. Não era de fato um terrorista treinado que queria destruir prédios e matar pessoas e causar a maior letalidade possível. E porque ela disse isso no evento do G20, viralizando nas redes, a imprensa foi obrigada a noticiar a verdade contra a própria narrativa deles. Cabe agora à direita continuar a desmentir essa narrativa do regime nas redes sociais, na imprensa, e continuar lutando pela anistia dos réus do 8 de janeiro e contra a regulação das redes que querem enfiar a goela abaixo. E lembre, Moraes, como disse a Janja, um grande parceiro nosso do governo Lula. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com a palhaçada da Janja no G20 e que essa palhaçada acabou com a narrativa do sistema sobre as explosões no STF? Me conta aí nos comentários, a gente quer ouvir a sua voz.